No próximo capítulo da novela Três Graças, Arminda decide ocupar espaço onde antes só observava. Sem consultar ninguém, comunica a Ferete que seu novo escritório funcionará dentro da fundação. Não é visita, é ocupação. O sorriso dele tenta disfarçar, mas o recado foi entendido. Arminda quer comando, bastidores e a chave do cofre. E não entrou ali para decorar o ambiente. Longe dali, a ameaça vem em tom baixo. Célio cruza os braços e promete vingança contra Macedo. Nada de escândalo, nada de gritaria. Só a certeza gelada de que traições não prescrevem. E que o troco chega quando a vítima acha que escapou. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, o delegado Jairo procura Gerluce na casa de Arminda. Direto ao ponto, avisa que Paulinho precisa falar com ela com urgência. O reencontro acontece, sentimentos represados explodem e o beijo surge como faísca em pólvora. Arminda vê tudo. Para ela não é romance, é provocação dentro do próprio território. Em paralelo, Jairo tenta colocar ordem no caos e informa a Paulinho e Juquinha que o roubo das Três Graças será apurado de forma extraoficial. Tradução simultânea, sem proteção, sem holofotes e com risco real para todos. Verdade, quando vem assim, cobra juros altos. Num registro mais íntimo e igualmente tenso, Joelle chama Raul para acompanhá-la na volta da escola. O pedido carrega cobrança, expectativa e silêncio acumulado. Ela quer parceria, ele prefere distância. Esse encontro promete escancarar feridas que os dois empurram para debaixo do tapete. E como se não bastasse, Macedo fecha o círculo ao contar a Ferete que descobriu de quem era o carro onde Lorena estava. Juquinha dirigia, parceira de trabalho de Paulinho. Coincidência? Nem pensar. A informação cai como fósforo aceso. As peças se encaixam. E quando a verdade resolve aparecer, ninguém sai limpo. A galeria de arte vai se transformar em um campo minado, onde cada passo em falso pode custar reputações, alianças e até liberdade. Júnior, cansado de engolir humilhações e ser tratado como suspeito eterno, decidirá parar de jogar na defensiva. A inquietação tomará conta dele como um pressentimento insistente. Lucélia estará nervosa demais, controlada demais, com gestos calculados e discursos ensaiados, como quem já sabe o que vai dizer antes mesmo de ser questionada. Para Júnior, aquilo não será coincidência. Será método. Em silêncio absoluto, ele dará início ao plano mais arriscado de sua vida. Usando seus conhecimentos técnicos, Júnior instalará um software espião no computador central da galeria, aquele que Lucélia usa para organizar exposições, controlar contratos e negociar obras. O que ninguém imagina é que por trás dessas telas elegantes se escondem mensagens comprometedoras, transferências suspeitas e trocas de e-mails que ligam diretamente Lucélia a negócios sujos com Ferete. Júnior não vai agir por impulso. Ele vai observar, esperar, registrar cada movimento, cada arquivo aberto, cada conversa salva. Enquanto o cerco começa a se fechar, a vida pessoal de Júnior também sofrerá uma virada inesperada. Depois de 2 meses de aproximação sincera, dividindo silêncios, confidências e pequenas vitórias diárias, ele e Meg finalmente se permitirão viver o que sentem. O beijo acontecerá longe dos holofotes, sem plateia, sem exagero. Será simples, quase tímido, mas carregado de significado. Para Júnior, será a primeira vez em muito tempo que se sentirá visto sem preconceito. Para Mag, será a confirmação de que ele é muito mais do que a imagem distorcida que tentaram colar nele. Lucélia, porém, perceberá a mudança no ar. O sorriso de Júnior ficará mais firme, o olhar menos submisso. Isso a incomodará profundamente. A vilã, tomada pela inveja e pelo medo de perder o controle, decidirá atacar antes que seja tarde. Em uma cena pública diante de funcionários e convidados da galeria, ela irá diminuir Júnior, ironizar sua origem, zombar de sua condição social e insinuar, mais uma vez, que ele não passa de um oportunista. Reforçará a falsa acusação do roubo da gravura, omitindo deliberadamente que foi ela quem armou tudo nos mínimos detalhes.
Casper ficará visivelmente desconfortável com o ataque, mas não saberá como reagir. Ele olhará para Júnior buscando alguma reação, talvez um recuo, talvez um pedido de desculpas. Não haverá. Júnior dessa vez não baixará a cabeça. Eu já sabia que teria esses olhares quando eu falasse a verdade, dirá ele com a voz firme, mas carregada de dor. Quem vai acreditar no favelado contra a loirinha dos olhos verdes, né? O silêncio será constrangedor. Casper baixará os olhos, envergonhado, enquanto Lucélia fingirá indignação. A tensão aumentará ainda mais durante um jantar na galeria, organizado por Lucélia como uma tentativa desesperada de reafirmar poder e normalidade. Taças erguidas, discursos ensaiados e sorrisos falsos não conseguirão esconder o clima pesado no ar. Será ali, naquele cenário elegante e hipócrita, que Júnior decidirá apertar o botão vermelho. Sem gritar, sem perder o controle, ele anunciará que tem provas irrefutáveis. Liga o computador da galeria, exigirá Júnior diante de todos. Tá tudo lá. Tudo que foi feito nos últimos dias foi gravado. Lucélia entrará em pânico. Tentará rir, desconversar, mudar de assunto. Depois apelará, chorará, implorará para que Casper não acredite. Jurará que tudo não passa de perseguição. Repetirá que Júnior age por vingança pessoal. Mas será tarde demais. Os arquivos começarão a aparecer na tela. Conversas comprometedoras, negociações ilegais, ordens diretas de Ferretti, tudo registrado com datas, horários e detalhes impossíveis de negar. O choque tomará conta da sala. Casper ficará paralisado. A cada nova prova, a máscara de Lucélia cairá um pouco mais, até que não restará nada além da verdade nua e crua. Cobra! Você é uma cobra, Lucélia! Gritará Casper, tomado por uma mistura de decepção, raiva e culpa por ter demorado tanto a enxergar. A vilã se desmanchará em lágrimas. Tentará se agarrar ao tio, lembrará da família, do passado, de tudo que possa despertar pena. Não adiantará. O desprezo falará mais alto. Casper ordenará que ela saia da casa e da galeria imediatamente. Sem direito à defesa, sem espaço para mais mentiras. A queda de Lucélia será humilhante, pública e irreversível. Mas nos próximos capítulos, a pergunta que ficará no ar é outra. Até onde Ferretti irá para se proteger quando perceber que uma de suas peças mais fiéis foi arrancada do tabuleiro? E Júnior, agora exposto, estará realmente seguro depois de mexer com gente tão poderosa? As consequências da revelação vão se espalhar como fogo em palha seca. A expulsão de Lucélia não encerrará o escândalo. Será apenas o primeiro dominó a cair. Assim que a vilã sair da galeria sob olhares de reprovação, o silêncio pesado dará lugar a murmúrios desconfiados. Funcionários começarão a trocar informações, lembrando episódios estranhos, ordens absurdas e mudanças repentinas de contratos que até então ninguém ousava questionar. Tudo passará a fazer sentido. Casper, profundamente abalado, se verá obrigado a encarar a própria omissão. Ele perceberá que ignorou alertas, desconsiderou atitudes suspeitas e permitiu que Lucélia transformasse a galeria em um braço clandestino dos interesses de Ferretti. Consumido pela culpa, ele pedirá que todos deixem o local, precisando ficar sozinho para reorganizar a própria cabeça. Pela primeira vez, o poder não trará conforto, apenas peso. Júnior, apesar da vitória, não sentirá alívio imediato. O gosto da justiça virá misturado ao medo. Ele saberá que cruzou uma linha perigosa ao expor alguém ligado diretamente a Ferretti. Mag perceberá a tensão no olhar dele e tentará acalmá-lo, lembrando que a verdade precisava vir à tona. Ainda assim, o pressentimento de que algo maior está por vir não o abandonará. Não demorará para Ferretti ser informado do que aconteceu. A notícia chegará distorcida, carregada de raiva e acusações. Para o empresário, Lucélia não caiu sozinha. Foi derrubada. E alguém terá que pagar por isso. Frio e calculista, ele concluirá que Júnior deixou de ser apenas um incômodo e passou a ser uma ameaça real. A partir daí, o jogo mudará de nível. Enquanto isso, Lucélia desaparecerá sem deixar rastros. Humilhada, sem dinheiro e abandonada,
ela carregará consigo segredos que ainda não vieram à tona. Ferida no orgulho, a vilã não aceitará o fim imposto e começará a planejar sua vingança longe dos olhos de todos, alimentando um ódio silencioso que promete voltar à tona no momento mais inesperado. A galeria tentará retomar a normalidade, mas nada será como antes. A confiança estará quebrada, alianças serão revistas e novas desconfianças surgirão. Júnior deixará de ser visto como suspeito e passará a ser observado com atenção. Respeito para uns, temor para outros. E enquanto todos acreditam que o pior já passou, os próximos capítulos deixam claro: a verdade foi apenas o primeiro golpe. O contra-ataque está em curso, e quando vier, não poupará ninguém. A história fecha com sensação de falso alívio, aquele silêncio que antecede a tempestade. Júnior entenderá que vencer uma batalha não significa ganhar a guerra. Ele passará a revisar cada passo, cada conversa, cada rosto ao redor. A paranoia baterá à porta, mas não será gratuita. Pequenos sinais começarão a surgir. Um e-mail anônimo apagado antes de ser lido, um carro parado tempo demais do outro lado da rua, comentários atravessados que revelam que o nome dele já circula em lugares onde nunca deveria chegar. Casper, tentando reparar o estrago, anunciará mudanças na galeria. Auditoria interna, novos contratos, novas regras. Tudo muito correto, tudo muito tardio. Ele oferecerá a Júnior reconhecimento público, quase como um pedido de desculpas institucional. Júnior aceitará, mas sem ilusão. Ele saberá que respeito conquistado à força tem prazo de validade. Mag será o ponto de equilíbrio. Ao lado dela, Júnior começará a perceber que não pode viver apenas reagindo ao ataque dos outros. O romance ganhará contornos mais maduros, menos idealizados. Amor em território hostil exige estratégia e coragem. Eles farão planos simples, quase ingênuos, como se agarrar ao cotidiano fosse uma forma de resistência. Zenilda não vai perder um segundo sequer depois de juntar as peças que confirmam aquilo que ela mais temia, e que, no fundo, já desconfiava. A descoberta da traição de Ferretti cai como um raio. Mas, ao contrário do que muitos esperariam, a advogada não se recolhe, não chora em silêncio e não faz cena de vítima. Zenilda reage como sempre reagiu, de frente com frieza, ironia e uma coragem que beira o confronto direto. Tudo começa quando ela flagra o marido em uma situação impossível de ser explicada. O olhar cúmplice, a intimidade excessiva, os silêncios que dizem mais do que qualquer palavra. Não há mais espaço para desculpas esfarrapadas. A verdade se impõe com brutalidade. E Zenilda entende, ali mesmo, que não foi apenas enganada como esposa. Foi traída também como mulher e como amiga. Determinada, ela decide ir atrás de Arminda, sem aviso, sem intermediários, sem medo do escândalo. A rival, que até então se escondia atrás do verniz de elegância e do discurso de amizade antiga, passa a ser o alvo direto da fúria contida de Zenilda. Amigas de infância ou não, a partir de hoje nunca mais vou engolir seus sapos, dispara ela, deixando claro que qualquer pacto de cordialidade acabou naquele instante. A situação se torna ainda mais explosiva quando Zenilda descobre que Arminda não apenas se envolveu com seu marido, como também está prestes a se tornar uma das sócias da fundação. Para a advogada, a revelação soa como uma dupla afronta, pessoal e profissional. A mãe de Lorena percebe que a melhor amiga sempre teve intimidade demais com Ferretti, e agora entende exatamente o porquê. Sem pedir licença, Zenilda exige igualdade de direitos dentro da companhia. Ela deixa claro que não aceitará ser empurrada para o papel decorativo enquanto Arminda desfila poder pelos corredores da fundação. A tensão cresce quando Zenilda decide ir pessoalmente à mansão da rival para tirar satisfações. A visita, que começa como um confronto verbal, rapidamente ultrapassa limites. Sem qualquer cerimônia, Zenilda invade áreas privadas da casa, chegando até mesmo ao quarto da filha de Josefa. O gesto é interpretado como provocação máxima. Arminda, fiel ao seu estilo ácido, não perde a chance de debochar. Nada como ver uma mulher que nasceu para as prendas domésticas fazer a única coisa possível: incentivar as amigas que querem um lugar ao sol.
Ironiza, tentando diminuir a rival. Zenilda, no entanto, não se intimida. Com postura firme, ela responde à altura, deixando claro que não tolera mais desrespeito disfarçado de piada. Eu não gostei do modo como você se comportou. Amigas de infância ou não, a partir de hoje, nunca mais vou engolir seus sapos. Rebate, encarando Arminda nos olhos, sem desviar o olhar por um segundo sequer. O clima já é pesado quando um novo elemento entra em cena e transforma o confronto em algo ainda mais constrangedor. Sem imaginar que Zenilda esteja na mansão, Ferete sobe as escadas direto para o quarto da amante, agindo com a naturalidade de quem se sente em casa. O choque é imediato. Mas que intimidades são essas? Questiona Zenilda, com voz controlada, mas carregada de veneno. Você entra na casa da Arminda e já vem parar no quarto dela sem se anunciar? A pergunta ecoa como uma sentença, deixando claro que não há mais como fingir normalidade. Surpreendido, Ferete tenta improvisar uma explicação. Diz que não achou necessário se anunciar, já que Josefa teria informado que Zenilda estava ali. Ele ainda menciona de forma cínica a conversa que teve com a esposa mais cedo, tentando criar uma falsa sensação de transparência. Mas o estrago já está feito. Nos próximos capítulos, o público verá Zenilda cruzar uma linha sem volta. A mulher que durante anos tentou manter aparências, agora se permite enxergar quem Arminda realmente é. E mais do que isso, quem Ferete se tornou. A guerra deixa de ser silenciosa, as máscaras caem, e a disputa por poder, espaço e dignidade promete incendiar os bastidores da fundação, com consequências que ainda estão longe de serem totalmente reveladas. A saída de Zenilda da mansão não encerra o confronto. Pelo contrário, marca o início de uma nova e perigosa fase da história. Ao atravessar a porta, ela carrega consigo não apenas a certeza da traição, mas uma decisão silenciosa que vai redesenhar todas as relações de poder ao seu redor. Zenilda não está destruída, está lúcida, e isso é ainda mais ameaçador. Sozinha no carro, ela relembra cada detalhe que ignorou, cada sinal que preferiu racionalizar. As ausências de Ferete, as reuniões que nunca batiam com a agenda oficial, a liberdade excessiva de Arminda dentro da fundação. Tudo passa a fazer sentido. A traição amorosa vira pequena diante da traição estrutural. Aquela que envolve dinheiro, influência e decisões tomadas às escondidas. Zenilda entende que, se quiser sobreviver nesse jogo, precisará agir com inteligência, não com impulso. Ela começa a planejar seus próximos passos, decidida a revisar contratos, rastrear movimentações financeiras e questionar acordos firmados sem sua assinatura. Cada documento pode esconder uma armadilha. Cada reunião passada, uma peça-chave. E ela pretende cavar fundo. Enquanto isso, Ferete sente o peso da mudança. A postura da esposa o desestabiliza mais do que qualquer escândalo público. Ele percebe que perdeu o conforto de uma mulher previsível. Zenilda não ameaça gritando. Ameaça existindo, observando e calculando, e isso o deixa inquieto. Arminda, por sua vez, tenta manter a pose de vencedora, mas a visita inesperada deixa marcas. Pela primeira vez, ela sente que subestimou a rival. A antiga amizade se transforma em um campo minado, onde qualquer passo em falso pode custar caro. A certeza de domínio começa a ruir. Zenilda deixa claro que não quer vingança rasa. O que ela busca é reposicionamento. Ela não aceita mais o papel de figurante na própria história e passa a agir como protagonista de um jogo que sempre existiu, apenas jogado por outros. As alianças começam a ser revistas, os bastidores fervem e o público acompanha a ascensão de uma mulher que decidiu parar de engolir sapos e começou a ditar as regras. Zenilda dá o passo mais ousado desde que decidiu não ser mais espectadora da própria humilhação. Em silêncio absoluto, ela começa a se movimentar nos bastidores da fundação, recuperando aliados antigos, acionando contatos que estavam adormecidos e, sobretudo, observando cada erro cometido por Ferete e Arminda após o confronto na mansão. Zenilda passa a circular pelos corredores com outra postura. Não confronta, não provoca, não expõe, ainda. Ela escuta mais do que fala,
faz perguntas aparentemente inocentes e anota tudo. Cada deslize vira munição, cada contradição, um trunfo. O jogo agora é psicológico e ela domina como poucos. Ferretti percebe tarde demais que a esposa não saiu derrotada daquela noite, mas reposicionada. Ele tenta se antecipar, fecha reuniões, muda estratégias, mas já é tarde. Zenilda conhece cada vírgula da estrutura que ajudou a construir. Ela sabe onde doem as rachaduras e quais verdades, se reveladas, podem implodir reputações cuidadosamente maquiadas. Arminda, por sua vez, começa a sentir o isolamento. A antiga segurança se dissolve quando aliados passam a evitá-la. Reuniões são canceladas e decisões começam a ser adiadas sem explicação. A vilã percebe que não perdeu apenas o controle da narrativa. Perdeu o timing. Zenilda assumiu o comando invisível. Uma revelação interna da fundação promete virar o jogo de forma definitiva. Um documento esquecido, uma assinatura fora do lugar, uma decisão tomada à revelia. Zenilda segura essa informação como quem segura um fósforo aceso perto de gasolina. Não por impulso, mas por cálculo. E quando finalmente decide agir, fica claro. Essa história nunca foi só sobre traição amorosa. Sempre foi sobre poder, silenciamento e subestimação. Zenilda não quer destruir tudo, quer provar que sempre esteve acima do papel que tentaram lhe impor. Rogério resolverá brincar com Ferretti de uma forma tão cruel quanto inteligente. O empresário receberá um envelope pardo, sem remetente, deixado discretamente sobre a mesa de seu escritório na fundação. A secretária dirá que o pacote chegou por um mensageiro anônimo, que não deixou nome nem contato. Num primeiro momento, Ferretti soltará um riso curto, debochado, achando que se trata de mais uma provocação vazia de algum desafeto sem coragem de aparecer. Com ar de superioridade, ele rasgará o envelope com descaso, como quem não espera absolutamente nada relevante. Mas o clima mudará no mesmo segundo em que o conteúdo da carta se revelar. De dentro, cairão lentamente uma nota de R$ 100, uma cartela de remédio parcialmente vazia e um bilhete dobrado com cuidado excessivo, quase irônico. O silêncio tomará conta da sala. O rosto de Ferretti ficará rígido, os olhos perderão o brilho arrogante e a respiração começará a falhar. O recado será direto, ácido e calculado nos mínimos detalhes. Eu sei que você não liga para a escultura, só para o recheio dela. Então, pega um pouco se precisar, e um remédio para dor de cabeça. Feito pela sua fábrica de farinha, claro. A frase atingirá Ferretti como um soco no estômago. Ele reconhecerá imediatamente o subtexto da mensagem. A escultura, o recheio, a fábrica de farinha. Cada palavra será uma confirmação de que alguém conhece exatamente o esquema que ele acreditava estar enterrado a 7 palmos do chão. A falsificação de remédios, a troca criminosa de substâncias, o dinheiro lavado com aparência de doação social. Tudo estará ali, escancarado em poucas linhas. O vilão começará a andar de um lado para o outro, transtornado. A mão tremerá ao segurar o bilhete, o suor brotará na testa e o ar parecerá desaparecer da sala. Ferretti tentará puxar o fôlego, mas o peito apertará. A visão ficará turva, o pânico tomará conta. Pela primeira vez em muito tempo, ele perceberá que perdeu o controle do jogo. Entre tosses e engasgos, Ferretti deixará escapar um gemido abafado, derrubando a cadeira ao tentar se apoiar na mesa. O barulho chamará a atenção de quem está do lado de fora. Em poucos segundos, Leonardo entrará no escritório e se deparará com o pai em estado crítico, agarrado ao próprio peito, o rosto vermelho, os olhos arregalados de medo. Tentando manter as aparências, Ferretti ainda forçará a voz. Eu me engasguei. Só isso. Mas ninguém acreditará. Funcionários da fundação correrão para ajudá-lo, enquanto Samira se desesperará ao ver o estado do empresário. Ela insistirá que chamem uma ambulância imediatamente, ignorando as tentativas fracas de Ferretti de minimizar a situação. O clima será de caos. Telefones tocarão, portas se abrirão e o escritório, antissímbolo de poder absoluto, virará cenário de fragilidade. No meio da confusão, o bilhete cairá discretamente no chão, deslizando para perto da mesa.
Leonardo, atento demais para não perceber, abaixará e pegará o papel. Ao ler o recado, seu semblante mudará por completo. A frase sobre a escultura e o recheio despertará algo inquietante em sua mente. Ele juntará as peças rapidamente, percebendo que aquilo não é apenas uma ameaça vazia, mas uma prova de que alguém está muito próximo da verdade. Enquanto Ferretti é levado às pressas para fora do escritório, ainda ofegante, Leonardo ficará para trás por alguns segundos, segurando o bilhete com força. A nota de R$ 100 e a cartela de remédio também chamarão sua atenção. O detalhe do medicamento, feito pela fábrica de farinha, ecoará como um alarme silencioso. Algo ali não fecha, e ele sabe disso. Paralelamente, longe dali, Rogério observará tudo à distância, certo de que sua jogada atingiu o alvo com precisão cirúrgica. Para ele, não se trata apenas de vingança, mas de estratégia. A carta foi pensada para não deixar rastros, mas deixar marcas profundas. Ferretti agora sabe que está sendo vigiado. E pior, sabe que o inimigo conhece seus pontos mais sensíveis. O mal-estar de Ferretti não será apenas físico. O medo começará a corroer suas decisões, sua confiança e sua frieza. Ele passará a desconfiar de todos ao redor, inclusive dos aliados mais próximos. Cada olhar parecerá uma ameaça, cada silêncio uma armadilha. E Leonardo, agora de posse do bilhete, começará a enxergar o pai sob uma nova perspectiva, muito mais sombria do que jamais imaginou. A carta de Rogério não será apenas um aviso. Será o primeiro dominó a cair em um jogo perigoso, onde segredos enterrados prometem vir à tona, e o império construído por Ferretti começará a apresentar rachaduras cada vez mais visíveis. Leonardo ficará imóvel por alguns segundos, encarando o bilhete como se ele pudesse se mexer sozinho. A mensagem continuará ecoando em sua mente, pesada demais para ser ignorada. Ele dobrará o papel com cuidado e o colocará no bolso interno do paletó, decidido a não comentar nada naquele momento. O olhar dele acompanhará Ferretti sendo retirado do escritório, amparado pelos funcionários, frágil como nunca esteve. Aquela imagem ficará gravada. O homem que sempre comandou tudo agora depende de ajuda para respirar. Já no hospital, Ferretti será submetido a exames às pressas. Os médicos falarão em crise de estresse aguda, agravada por pressão alta. Samira não desgrudará do lado dele, tentando arrancar alguma explicação, mas o vilão se fechará completamente. Evitará perguntas, desviará o olhar e pedirá silêncio. O medo de falar demais será maior do que a necessidade de parecer forte. Dentro da cabeça dele, apenas uma certeza martelará: Rogério sabe demais. Enquanto isso, Leonardo circulará pelos corredores do hospital com um semblante sério, distante. Ele observará o pai conversando com os médicos e perceberá algo novo ali: culpa, não declarada, mas presente. A lembrança da escultura, do tal recheio e da fábrica de farinha o levará a revisitar situações mal explicadas do passado. Reuniões secretas, caminhões descarregados à noite, documentos que nunca passavam por suas mãos. Peças soltas que agora começam a se encaixar. Em paralelo, Ferretti receberá uma ligação curta e silenciosa no quarto do hospital. Do outro lado da linha, ninguém falará nada. Apenas uma respiração calma, quase debochada. Ferretti desligará com as mãos trêmulas, certo de que aquilo faz parte do jogo psicológico. Ele não está sendo apenas ameaçado, está sendo observado. Rogério, por sua vez, seguirá alimentando a tensão sem aparecer. Nada de novas cartas, nada de mensagens explícitas. O silêncio será o golpe seguinte. Um silêncio que fará Ferretti perder o sono, desconfiar dos próprios aliados e cometer erros por impulso. A paranoia começará a minar suas decisões dentro da fundação, criando fissuras que não passarão despercebidas por quem está atento. Leonardo, cada vez mais inquieto, tomará uma decisão silenciosa. Não confrontará o pai agora. Preferirá observar, investigar, juntar provas. Ele sabe que, se o que está por trás daquela carta for real, não se trata apenas de um escândalo familiar, mas de algo muito maior, capaz de derrubar todo um império. A carta deixará de ser apenas uma provocação para se transformar no estopim de uma queda anunciada.
Ferete seguirá respirando, mas jamais voltará a se sentir seguro, porque a partir daquele envelope, o jogo virou, e alguém, nas sombras, já está a vários passos à frente. Juquinha convidará Lorena para um jantar. O convite, que deveria ser um gesto de carinho e aproximação, virá carregado de peso. Lorena hesitará desde o primeiro momento. A jovem estará visivelmente tensa, inquieta, com o olhar sempre atento à porta, como se temesse ser seguida. O motivo ficará claro. Ferete. O pai da mocinha estará cada vez mais obcecado em investigar a vida da filha, cruzando horários, interrogando pessoas próximas e cavando informações onde não deveria. A paranoia dele já não será segredo para ninguém. Lorena deixará escapar para Juquinha, que está com medo. Medo do que Ferete pode descobrir. Medo do que ele pode fazer. O vilão já estará desconfiado de que a filha está se envolvendo emocionalmente com outra mulher. Algo que ele jamais aceitou e sempre tentou controlar com mão de ferro. O jantar para Lorena não será apenas um encontro romântico. Será um risco calculado. Juquinha, no entanto, não aceitará a decisão de Lorena de desistir. A policial mostrará um lado firme, quase inflexível. Para ela, recuar significaria permitir que Ferete continue mandando, manipulando e aterrorizando. Juquinha deixará claro que não vai mais assistir de braços cruzados à violência silenciosa que Ferete impõe à própria filha. Esse embate, ainda contido, já dará o tom do que está por vir. A tensão aumentará quando Juquinha decidir ir direto ao centro do problema. Determinada, ela seguirá até a fundação comandada por Ferete. O local, que sempre simbolizou poder, dinheiro e influência, se tornará palco de uma das cenas mais explosivas da novela. Sem pedir autorização, sem avisar ninguém, Juquinha invadirá o prédio, ignorará as secretárias, empurrará portas e avançará até a sala do vilão. Ferete estará em sua mesa, confiante, seguro de si, acreditando que ainda controla todas as peças do tabuleiro. Ao ver Juquinha entrar sem ser anunciada, ele abrirá um sorriso debochado, daqueles que sempre precedem o veneno. Com ironia soltará: "A policial Juquinha, que surpresa!" O tom será de escárnio, como se estivesse diante de alguém insignificante. Juquinha não se intimidará. Ela fechará a porta com força, caminhará lentamente pela sala e responderá com frieza: "Surpresa nada." O clima ficará pesado. O ar parecerá mais denso. Os dois se encararão como predadores, cada um carregando suas verdades e suas armas. Algumas visíveis, outras enterradas em memórias dolorosas. Ferete tentará inverter o jogo. Provocará, ameaçará nas entrelinhas. Insinuará que sabe coisas demais sobre Juquinha e, principalmente, sobre Lorena. Ele falará da filha como se fosse uma posse, um objeto que precisa ser corrigido, moldado, dobrado à força. Cada frase dele será um soco invisível. E então, no auge da discussão, Ferete cometerá o erro fatal. Revelará um segredo que nunca deveria ter vindo à tona. Sem perceber que está cavando a própria cova, ele confessará, com naturalidade perturbadora, que submetia a própria filha a castigos cruéis. Contará que a fazia ajoelhar sobre tampas de garrafa, como forma de ensinar respeito, como se estivesse relatando algo banal, educativo. O olhar dele não demonstrará arrependimento, apenas orgulho distorcido. A revelação cairá como uma bomba. Juquinha ficará paralisada por alguns segundos, tentando processar o nível de crueldade que acaba de ouvir. A indignação se transformará em fúria. Não será apenas a policial ali. Será uma mulher encarando o retrato mais bruto da violência disfarçada de autoridade. Ferete continuará falando, achando que ainda está no controle. Ele dirá que fez o que era necessário, que Lorena precisava aprender, que respeito se impõe. Cada palavra dele será mais devastadora que a anterior, e será nesse momento que algo mudará definitivamente. Juquinha perderá o controle. O confronto deixará de ser apenas verbal. Em um impulso carregado de revolta, ela avançará contra Ferete. O tapa que Juquinha dará no rosto do vilão ecoará pela sala, interrompendo o discurso dele de forma brutal. O impacto será físico e simbólico. Pela primeira vez, Ferete sentirá que passou do limite e que não há mais volta.
Mesmo atordoado, ele ainda tentará reagir, rir, diminuir a situação. Mas Juquinha estará tomada por uma determinação fria. Ela o encarará nos olhos e deixará claro que tudo o que ele fez será exposto. Que os segredos que ele escondeu a vida inteira estão prestes a vir à tona. Em um gesto que chocará até a própria Juquinha, ela forçará Ferete a ajoelhar. O vilão resistirá, mas estará fraco, acuado, cercado por suas próprias verdades. Quando finalmente ceder, a cena ganhará contornos perturbadores. Juquinha fará questão de lembrá-lo, palavra por palavra, do que ele contou sobre Lorena. As tampas de garrafa se tornarão um símbolo cruel que retorna para assombrá-lo. O silêncio na sala será ensurdecedor. Ferete, de joelhos, deixará escapar um último surto de arrogância, misturado com desespero. Será nesse estado limite que ele começará a falar demais. Antes que algo ainda mais devastador aconteça, o vilão revelará todo o segredo que vinha guardando há anos. Informações capazes de implodir a fundação, destruir alianças e mudar o destino de vários personagens. A sequência terminará em clima de caos, com emoções à flor da pele, verdades perigosas sendo lançadas no ar e a sensação de que nada mais será como antes. A situação sairá completamente do controle após a revelação bombástica de Ferete. Ainda ajoelhado, humilhado e visivelmente abalado, o vilão perceberá tarde demais que abriu a caixa de Pandora. As palavras que ele jogou no ar não poderão mais ser recolhidas. Juquinha, respirando fundo para não perder de vez o limite, ouvirá cada detalhe do segredo que ele guardou por anos. Crimes abafados, dossiês forjados, pessoas silenciadas e acordos sujos firmados dentro da fundação. Ferete confessará que usou a própria filha como escudo emocional, moldando Lorena pelo medo para garantir que ela nunca o desafiasse. Ele admitirá que sempre soube da orientação da jovem e que, movido por ódio e obsessão pelo controle, passou a vigiá-la como um carcereiro. O jantar convidado por Juquinha terá sido o estopim para que ele acelerasse investigações, grampos e perseguições. Nada foi acaso. Tudo foi calculado. Juquinha, tomada por nojo e revolta, deixará claro que aquela confissão não ficará restrita àquela sala. Ela sacará o distintivo, lembrando Ferete de que ele não está mais falando com uma mulher indignada, mas com a lei. O vilão tentará negociar. Prometerá dinheiro, cargos, proteção. Usará o velho discurso de quem sempre escapou ileso. Só que desta vez o jogo virou. A tensão atingirá o ápice quando Ferete começar a passar mal. A arrogância dará lugar ao pânico. O homem que sempre se achou intocável sentirá o corpo falhar. Mesmo assim, antes de perder as forças, ele fará questão de lançar sua última bomba. Citará nomes, datas e documentos escondidos, afirmando que tudo está guardado em um lugar seguro. E que se algo lhe acontecer, a verdade virá à tona de qualquer maneira. O colapso será inevitável. Ferete cairá no chão da própria sala, cercado pelo símbolo do poder que construiu à base de terror. Juquinha chamará socorro, mas não demonstrará piedade. O que houve ali não será vingança. Será consequência. Funcionários correrão, o clima na fundação se tornará caótico e a notícia se espalhará como rastilho de pólvora. Lorena, sem saber de tudo, sentirá um aperto inexplicável. O medo que sempre carregou ganhará forma. Quando souber do confronto, ficará dividida entre o choque, o alívio e uma dor profunda por finalmente enxergar quem o pai sempre foi. A relação das duas nunca mais será a mesma. Mas pela primeira vez, Lorena sentirá que não está mais sozinha. Juquinha sairá da fundação ciente de que cruzou um ponto sem retorno. O confronto com Ferete não encerrará a história. Abrirá uma guerra. Documentos começarão a surgir, aliados se tornarão suspeitos e antigos crimes ressurgirão com força total.